Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Esta é mais uma aula gratuita e se você quiser ficar por dentro das novidades, inscreva-se no nosso canal. Se gostar do vídeo, dê um joinha e não esqueça de deixar o seu comentário. Ele é muito importante para nós. Você também pode curtir a nossa página lá no Facebook. Uma boa aula para você! Olá pessoal, bem-vindos à nossa 8ª aula do curso de AutoCAD 2010 2D. E na aula de hoje nós vamos falar sobre dimensionamento, sobre cota. Eu sou Kleber Reis, professor de AutoCAD. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje e sobre as aulas anteriores também, você pode mandar para o meu e-mail que é kleber_reis@hotmail.com. Também pode entrar no meu blog que é o www.plataformacad.com. Bom, aqui nós temos o desenho que estamos desenvolvendo desde algumas aulas atrás. Na aula passada nós vimos os textos, como inserir textos aqui, com a propriedade annotative, aqui embaixo. E hoje nós vamos colocar as cotas neste desenho. As cotas, elas ficam aqui, ó, Annotation, aqui onde está o cursor do mouse, Annotation, e aqui nós temos um estilo de cota. Da mesma forma como nós criamos um estilo de texto na aula passada, hoje nós vamos criar um estilo de cota. Quando eu abri o AutoCAD, ele já tinha 3 estilos prontos aqui, que é o Annotative, o ISO 25 e Standard. O único que tem propriedade Annotative seria esse com o nome de Annotative. Nós vamos criar um estilo novo, também com propriedades annotativas, por isso eu vou chamar o comando D, letra D de Dimensions, tá? D, Enter. Aqui abre a janelinha do Dimension Style Manager. E aqui estão aqueles estilos de cota que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, vamos lá então. Vamos criar um novo, Modify. Desculpa, Modify não. Vamos criar um novo, New Modify, se eu quisesse modificar o estilo existente. Aqui eu vou dar um nome para esse estilo de cota. Vou colocar o meu nome mesmo, Kleber Reis. Então, Kleber Reis. Pronto, o estilo de cota que nós vamos criar tem o meu nome, você poderia criar com o seu nome ou outro nome qualquer. Esse Start With aqui é o seguinte, nós temos 3 estilos de cota prontos aqui. Então, quando eu crio um estilo novo de cota, o que o AutoCAD faz? Ele pega um estilo existente, faz uma cópia dele e a partir dele a gente faz a modificação. Tá, vou deixar esse aqui mesmo, porque eu vou te mostrar tudo lá nas configurações, o que a gente tem que fazer. Então vou deixar isso aqui mesmo. Continue, então, vou clicar aqui. Aqui abriu a janela das configurações. Aqui em cima está escrito New Dimension Style, que é o novo estilo de cota, de dimensão. Kleber Reis é o nome que a gente acabou de dar. Nessa primeira aba, aqui nós vamos configurar as linhas. Tá? Enquanto eu configuro aqui, gostaria que você olhasse aqui do lado as modificações que vão acontecendo. Aqui nós temos a cor da linha de cota, Lines Dimensions Line, que é essa linha aqui, ó, onde está andando o cursor. É a linha que vai de um ponto até o outro indicando a medida. Então aqui nós vamos configurar a cor dessa linha. Nós podemos colocar a cor da layer, então podemos criar uma layer específica para cotas, e quando eu colocar a cota naquela layer, a cota vai assumir a cor configurada para a layer. O by block significa que ele vai sair na cor branca. E temos outras cores aqui. Eu geralmente gosto de deixar no by layer. Line type é o tipo de linha. Tá? Nós vamos deixar aqui by layer também, porque lá na layer eu vou configurar como linha contínua. Eu já poderia até colocar linha contínua aqui. Aqui, ó, Continuous. Tá, mas vou deixar by layer, caso eu queira mudar, eu mudo pela layer. Se você tem alguma dúvida de layer, só voltar nas aulas anteriores que tem uma aula específica de layer. Line weight, a espessura da linha. Vou deixar o by layer também, porque se eu quiser fazer alguma outra configuração, faço pela layer. Esse baseline spacing eu mostro para você depois. Tá? Nós não vamos configurar agora, porque se eu modificar alguma coisa aqui, não vai mudar nada aqui nesse desenho. Suppress, de inline 1, de inline 2. Esse suppress é suprimir, tirar. Então, por exemplo, se eu clicar nesse quadradinho, observem as linhas de cota. Ó.
ele suprime, ou seja, ele tira a metade da linha, em todas elas. Se eu suprimir o outro lado também, olha lá, ele tira essa linha de cota. Tá? Então, se você precisar suprimir essas linhas, basta marcar essas opções aqui. Depois nós temos aqui Extension Line, seria essas linhas de extensão aqui do lado. Tá? Que marca de onde até onde, são essas linhas aqui. Então, nós podemos configurar cor diferentes para elas, mas eu vou deixar aqui by layer, que ele vai assumir a cor da layer. Esse aqui seria o tipo de linha de um lado, vou deixar by layer também. E esse aqui é o tipo de linha de outro lado, que eu vou deixar by layer também. Esse aqui é a espessura da linha, vou deixar by layer também, porque a configuração da layer já atende isso aqui. Suppress, como nós vimos aqui dentro do Dimensions Line, a supressão das linhas, agora eu posso suprimir essas linhas aqui, que é o Extensions Line, aqui e aqui. Então, observe, se eu clicar de um lado, aqui ó, suprimiu desse lado. Se eu clicar no outro, suprime do outro lado. Não vou deixar marcado isso aqui. Ok, voltou as linhas lá. Extend Beyond Gene Lines, o que é isso? É o quanto essa linha aqui do Extensions Lines passa para cima dessa linha de cota. Então, vou colocar aqui um valor alto, valor 10, por exemplo, para você entender o que nós estamos fazendo. Observe o que aconteceu aqui, ó. Ele passou 10 unidades para cima da linha de cotas. Tá? No caso, isso aqui seria 10 milímetros. Tá? Vou tirar aqui, voltar 1.25, que é o valor que estava antes. E esse valor aqui, offset from origin, seria a distância da linha do desenho até o início dessa linha de extensão aqui. Aqui está muito pequenininho, não dá para ver aqui. Mas essa distância é 0.625. Se você precisar de uma distância maior, basta aumentar esse valor aqui. Esse Fixed Length Extensions Line é quando você quer colocar uma extensão fixa para essa linha de extensão. Tá? Nesse caso aqui, eu sempre gosto de deixar com 1. Isso vai depender muito do seu projeto. Tá? Então, está explicado aqui. Caso você precise diferente, só marcar aqui ou deixar desmarcado essa opção. Na segunda aba que nós temos aqui é os Symbols and Arrows, que são símbolos e as setas. Essa seta que nós temos aqui, ó, onde está o cursor, aqui e do outro lado, nós podemos configurar essas setas aqui. Então aqui nós temos Close Fillet aqui, que é essa setinha, mas tem gente que coloca esse oblique aqui, ó. Observe, ele colocou aqui já. Tá? Quando eu mudo o primeiro, ele muda automaticamente o segundo, mas se o segundo eu quiser diferente, por exemplo, quero essa seta, olha o que aconteceu. Aqui em cima tem uma seta e aqui embaixo tem aquele tracinho. Eu vou deixar o oblique aqui também. Aqui está. Bom, isso aqui a gente não precisa ver agora. Isso aqui, a row size, é o tamanho da seta. Tá? É o tamanho da seta. Ou dessa marca que nós temos aqui. Center marks, isso aqui eu explico depois para você. Porque isso aqui é a partir do círculo. Tá? Depois eu faço lá na tela gráfica do AutoCAD um círculo para a gente ver o que faz isso aqui. Dimensions Break é a quebra de uma linha, eu explico depois também. Arc Length Symbol seria um símbolo, já explico também depois fazendo exemplos lá na tela. Tudo isso aqui eu explico para você depois. Vamos lá para o texto. Bom, então aqui nessa terceira aba nós temos o texto. Aqui é o estilo de texto, pode ser um estilo já criado. Como eu tenho esse estilo que nós criamos na aula passada, vou deixar ele aqui. A cor do texto vou deixar by layer, que ele vai assumir a cor da layer. Esse fill color aqui não precisa marcar. Por exemplo, vou colocar aqui cor red. Olha o que ele faz aqui no desenho. Coloca tipo uma cor de fundo. Tá? Então vou deixar none aqui, que eu não quero essa cor. Isso aqui é a altura do texto. Tá? Vou deixar aqui essa altura 2. Tá? Se você achar muito pequeno, pode aumentar isso aqui. Tá? Lembrando que a gente está trabalhando com propriedades anotativas. Se você não estiver trabalhando com propriedades anotativas, aí vai depender. Se você trabalha com centímetros, em metros, o valor poderia ser maior ou menor.
Esse Draw Frame Around Text, ele vai fazer uma borda aqui, ó. Olha como ficou o número, tá? Isso não vou precisar. Isso aqui, Text Placement, é a localização do texto. Então, por exemplo, aqui está sobre a linha de cota. Esse below, ele fica abaixo. Observa aqui, ó, mudou. Esse horizontal aqui, se ele vai ser centralizado, se ele vai estar junto com essa linha de extensão 1 aqui, junto com a linha de extensão 2. Tá aqui também over, que seria sobre a linha de extensão. Aqui está. Aqui, ó, todos eles você pode olhar. Tá? Então aqui eu vou deixar centralizado. A direção do texto, ele pode estar de cabeça para baixo também. Observe que o texto ficou de cabeça para baixo. Tá? Vou deixar aqui normal, esse, e aqui vou deixar above, que é sobre a linha de extensão. Offset from the inline, o que é isso? É a distância do texto dessa linha de cota aqui. Então, se você quer diminuir essa distância, é só diminuir esse valor. Se quiser que essa distância aumente, vem cá e aumenta esse valor. O alinhamento do texto, se você colocar horizontal, mesmo que a linha seja inclinada, o texto sempre vai ficar na horizontal. Geralmente eu deixo marcado esse aqui, ó, Align to Each Dimension Line. Então, eu deixo esse aqui marcado. Bom, Fit. O Fit é uma configuração importante. O que é isso aqui? Aqui, com as minhas palavras, está dizendo o seguinte, mas é a tradução, só que eu estou fazendo a tradução de uma forma diferente. Está dizendo o seguinte: quando o texto e as setas não cabem entre as linhas de extensão, que são essas linhas aqui, ó. Às vezes a distância é muito pequena e o texto não cabe entre essas duas linhas. Então, o que o AutoCAD tem que fazer? Tá? No caso, o que ele vai mover para fora. Nesse caso aqui, que é a melhor opção, e geralmente eu deixo marcado isso aqui, seria texto ou setas. O AutoCAD escolhe um dos dois, o que fica melhor. As setas, que seria a rows, ele joga só as setas para fora. Joga o texto para fora. Ambos, texto e setas, joga os dois para fora. E aqui, sempre manter o texto entre as linhas de extensão, nem que ele fique um pouco para cima. Tá? Eu poderia marcar essa opção também. E esse último aqui, que é esse quadradinho, suprimir, ou seja, apagar, retirar as setas se ela não couber entre as linhas de extensão. Se você gostou dessa aula, visite o nosso site www.plataformacad.com. Lá você encontrará o curso completo e todas as aulas divididas em tópicos, com ótima qualidade de áudio e imagem. E se você quiser melhorar o seu currículo, encontre no nosso site as informações de como obter o seu certificado. Anote aí, www.plataformacad.com. Te espero lá!